Levantei uma enquete dia desses perguntando se o pessoal colocava localização nos stories. Tipo, sei lá, quando você vai num restaurante, coloca restaurante japonês X, churrascaria Y. Só que eu me surpreendi muito com a quantidade de pessoas que criticaram e a quantidade de outras pessoas que defenderam muito essa prática. Pra vocês terem noção, foram mais de 70 respostas discutindo sobre isso. E foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, para expor um pouco mais sobre as problemáticas que circulam esse tema e a minha opinião sobre esse tal assunto. E antes que qualquer pessoa diga que é um tema fútil, a gente precisa entender que essas discussões sobre padrão de comportamentos digitais dizem muito mais respeito do que a gente imagina sobre os fenômenos sociais. E se você está negando isso até hoje, inevitavelmente com o tempo vocês vão perceber o quão essas discussões acabam sendo pertinentes para a nossa nova realidade. Exceto se você quiser se manter sempre na ignorância, que aí seria uma coisa que você já mantinha isso antes mesmo do mundo ser digital, lá no mundo físico, né? Ou só físico. Mas antes de tudo a gente precisa entender o que é e de onde nasce essa tal ferramenta. O item da localização é uma espécie de link que, além de informar de uma forma rápida, também te permite ter acesso a outras publicações parecidas nesse mesmo lugar. E aí com isso, se for por exemplo um restaurante ou estabelecimento, a gente pode saber, por exemplo, o tipo de pessoa que frequenta esse lugar, o tipo de atividade que aquele lugar faz, tipo de comida, conhecer mais sobre o ambiente e ter mais informação, tipo o perfil do lugar, o cardápio, os valores, o próprio endereço, a região do lugar. É até uma forma de conhecer um pouco mais sobre o lugar que o seu amigo ou amiga postou, que acaba ali naquele recorte 9:16 do story, limitando muito a ideia, né? Nas palavras mais resumidas possíveis, essa ferramenta é como se fosse uma fonte de informação. E aí beleza, a ferramenta a gente entende. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu quero entrar numa nova ótica a partir disso. Não é de hoje, né, que a gente vive em um mundo de imagens e impressões, onde basicamente a gente é aquilo que a gente faz e aquilo que a gente tem. E que o Instagram é um ambiente de muita comparação e competição, a gente não pode negar. Existisse ou não a ferramenta de localização, seja para o corpo, seja para o rosto, seja para a roupa, para o estilo de vida, para o trabalho, para os relacionamentos no geral. E aí com a ascensão do Instagram como uma rede social de vidas perfeitas, o estar e o consumir acabou vindo muito por meio das fotos em lugares legais, fazendo coisas legais, etc. E aí a tal ferramenta de localização que tinha aquela utilidade lá de informação, acabou trazendo consigo também um certo status. Tão verdade que a gente vê muito mais localizações no Stories em lugares legais do que em lugares normais ou, sei lá, ruins. Ninguém publica, sei lá, a localização de que tá em casa ou a localização de que tá na cidade que mora, ou sei lá, com a localização do restaurante que come todo dia no almoço. As pessoas, elas costumam colocar localizações, por exemplo, de restaurantes que elas minimamente não frequentam todos os dias, né? Ou que de alguma forma trazem um valor sentimental ou de interesse dela. E aí, a partir desse raciocínio, a localização acaba sendo também confundida como uma forma de alimentar esse negócio da comparação e da competição. A tal validação, a sobreposição no que diz respeito às condições financeiras, o poder aquisitivo, o estilo de vida, como se fosse uma forma de, olha aqui, eu tô indo comer num lugar legal, eu tô indo viajar pra um lugar legal, tô isso, eu tô aquilo, como se fosse mesmo uma espécie de ostentação. Como o postar por si só, partindo dessa natureza aqui da rede social que eu tô construindo, já acaba por si só sendo uma forma de agregar valor ao indivíduo. Incluir a caixinha de localização no post acaba soando como alguém que quer mais se colocar nessa posição. Quase que um negócio too much, sabe? No sentido de precisar reforçar uma ideia que já se está passando ali por meio da foto, do vídeo. E aí um dos replies que deram nessa enquete que eu falei que levantei, foi uma das pessoas dando exemplo de quem, sei lá, vai pro Cristo Redentor, tira uma foto gigante do Cristo Redentor e coloca na localização. Cristo Redentor, gigantesco assim. Ou então, sei lá, quem vai na Torre Eiffel, tira uma foto gigante da Torre Eiffel e coloca também uma localização gigante no story. Torre
Eiffel. E aí se levanta essa discussão que a gente está fazendo, né? Afinal, colocar a localização numa ideia dessa é de fato uma forma de tentar se validar ou uma necessidade excessiva de se mostrar alguma coisa para alguém? Beleza, agora segura esses pontos aí com vocês, que eu vou entrar numa outra abordagem que demanda um pouco mais de atenção, repertório e sensibilidade. Bora lá. Para você que entendeu o vídeo até aqui, também já deve saber que existe uma vertente dentro das próprias redes sociais que busca ir na contramão dessa natureza que a gente está levantando. Isso é, que busca de alguma forma colocar o Instagram naquele lugar que ele era lá no início, antigamente, sabe? Um negócio que a gente fala muito é sobre o excesso de informação nas redes sociais, a poluição digital, né? Aquele negócio de muita informação, muita coisa, muito barulho, muita, né? Muita. E junto com essas discussões sobre a toxicidade do Instagram, começam a aparecer também os core de expressões como low profile, os offlines, alguém que busca resistir de alguma forma a esse tal excesso de informação, a esse tal excesso de comparação, de competição da rede. E aí, como exemplo, entra a troca de vídeo só por foto, tirar o som das coisas, tirar as músicas dos stories, as figurinhas, os arrobas das pessoas ali no post, e aí deixa só a imagem pela imagem, como se fosse uma espécie de dieta digital, sabe? Você vai tirando todo o excesso e vai deixando só uma coisa que de alguma forma já traduz aquilo que você está passando de uma forma mais sutil. E aí, filho disso, surgem as pessoas que evitam de alguma forma a ostentação no digital, que evitam ficar tentando reforçar essa ideia da sobreposição. Basta perceber, por exemplo, a tendência das fotos com a luz baixa, como uma forma de mostrar sua vida e as coisas legais, mas de uma forma não tão agressiva, negócio mais sutil. Então, se antes era a foto inteira do prato, agora essa pessoa vai postar só a metade. Se ela vai para um lugar legal, tipo uma torre Eiffel, ela não vai postar a foto inteira da torre, ela vai postar, sei lá, o canto da torre que mostre que ela tá na torre Eiffel. Ou uma angulação diferente dessa imagem, desse enquadramento, como uma forma de não estampar tanto a informação, e principalmente a informação sobre o selfie. E o ponto é que, na teoria, isso é super lindo, mas não deixa de ser mais uma tendência também. No fim, essa pessoa ela acaba fazendo a mesma coisa que aquela outra, só que de uma forma mais silenciosa. Seria como colocar um silenciador numa arma. O resultado, vocês já sabem, é o mesmo. A diferença é que ela não fez barulho. Ou seja, ela pode estar até satisfazendo o próprio ego, se considerando como low profile, mas ela está fazendo a mesma coisa daquela outra pessoa que está publicando um negócio grande com a localização grande, só que de uma forma silenciosa. Entendam, é a mesma coisa. E essa ideia do core eu reforço porque é de fato uma tendência. É algo que realmente tá na moda. Se a gente olha o Instagram por um dia, a gente já ganha isso. Então, o que a gente vê hoje nas redes sociais? Dois tipos de pessoa. As que publicam estampadamente para receber essa validação, e as outras que tanto quanto continuam fazendo a mesma coisa, mas de uma forma diferente. E você vê que assim as coisas começam a ficar um pouco mais claras, né? Menos nebulosas. E aí eu entro no terceiro e último ponto antes de deixar aqui minha opinião. Vocês lembram daquele velho discurso? Ai, que brega essa pessoa, fica contando vantagem sobre ela. Nossa, mas essa tal pessoa quer mostrar isso a todo custo. Quer ficar falando disso a todo custo, mostrando vantagem, isso, aquilo. Essas pessoas que julgavam esses discursos também ostentavam tanto quanto as que elas estavam julgando, mas de uma forma mais sutil. Então pronto, esse padrão de comportamento continua no meio digital hoje, mas agora os low profiles julgando as pessoas que estampam essas informações, tipo a localização e a foto com a luz alta. E assim, a gente inevitavelmente cai numa discussão sobre uma questão sociofinanceira também, porque reflete 100% uma opinião de uma determinada classe que está julgando uma outra classe que, em
tese, não tá tão acostumada com essa realidade. E aí, por isso, precisa ficar mostrando e tentando se validar a todo custo, a todo tempo. Gente, eu não tô falando nada novo sobre o sol, né? Tenho certeza disso. É simples, basta vocês lembrarem do fenômeno do Quiet Lusher que eu expliquei dia desses, que rema contra a tal das estampas de roupa com ostentação. É uma analogia muito, muito semelhante a esse fenômeno. Enfim, eu poderia ficar falando sobre esse tema aqui por um tempão. E, de novo, não é uma questão de opinião minha. É mais uma questão de análise que eu tô tentando fazer, tentando criar uma relação com todos esses objetos existentes, baseado numa observação digital entre grupos e indivíduos. E aí o ponto é, afinal, Ítalo, qual que é sua opinião sobre essa tal discussão? Bora lá, minha opinião ela tá muito semelhante àquela que eu dei naquele vídeo que eu fiz falando sobre o fenômeno do Hot Yoga. Porque tudo vai depender do que te motiva a fazer isso. Então o ponto é, se conheça. Se você é uma pessoa que gosta de informar para as pessoas onde você tá e aquilo que você tá fazendo como uma forma de compartilhar suas experiências e compartilhar coisas que podem ser interessantes pro seu coletivo, cara, só continua fazendo e taco para essas pessoas que estão discutindo sobre isso, tá ligado? Porque no final a gente sabe que gente para falar sempre vai ter, dentro do Instagram e fora do Instagram. E isso é uma coisa que diz muito mais respeito sobre elas do que sobre você. Então se você gosta de fazer isso, cara, só faça. E o mesmo eu digo para as pessoas que acham que a rede social pode de alguma forma tentar ser um pouco mais justa. No momento em que elas não ficam reforçando essa questão da comparação, da competição, da sobreposição tóxica que, querendo ou não, a gente sabe que existe no meio da rede social e acaba se sentindo melhor quando não estampa tanto, mas ainda assim mostrando de uma forma sutil, de uma forma legal, e algumas outras pessoas vão também olhar pra você e pensar, pô, essa pessoa ela só tá tentando ser cool, low profile e tentar seguir uma tendência tosca da internet, enfim. Mas entra o ponto, se você acredita no conceito desse negócio que você tá fazendo, cara, só continue fazendo isso, você vai sentir melhor, vai ser um negócio que você vai estar muito mais de acordo com aquilo que você acredita e aquilo que você espera do que está sendo compartilhado, tá ligado? E aí, no fim, você pode acabar acreditando que isso vai de alguma forma fazer diferença pro seu coletivo também, tanto quanto a outra pessoa que gosta de compartilhar informações. Você entende como no final é tudo uma questão de autoconhecimento e de como cada um dos perfis atende cada um dos indivíduos? E aí, por fim, um recado que eu deixo para quem tá tentando de alguma forma essa tal validação digital. Assim, só seja mais você. Se pergunte o que você faz, por que você faz, e aí eu espero de verdade que você obtenha essa resposta. Porque assim, acredite, não há nada no mundo mais lindo do que ver uma pessoa sendo e buscando ser ela mesma, buscando a sua verdade. E aí se você estiver fazendo isso de uma forma autêntica, você pouco vai se importar com a opinião dos outros e o que os outros estão achando em relação a isso. E aí o resultado disso é você vivendo uma vida digital muito mais em paz. Acredita em mim.